Olá, bem-vindo você que clicou nesse vídeo, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Eu quero aproveitar aqui a minha oportunidade que está com o professor Eduardo Chagas para pedir que ele comente um pouco sobre o método da dialética heraclitiana, que aborda a questão da diversidade, da identidade, também da diferença. Professor, como é que essa questão da dialética, sobretudo a dialética heraclitiana, né? Como é que esse método da dialética pode ser aplicado, pode ajudar a pensar a questão da identidade e da diversidade, das diferenças no chão da sala de aula? Ou seja, em que medida a filosofia de Heráclito, como também a dialética, podem ser úteis para pensar essa questão das diferenças, da diversidade, da identidade no chão da sala de aula. Se eu fosse, eu fico muito feliz com a tua colocação, porque não é uma colocação, é uma reflexão, né? E muito atual, muito pertinente, sabe? Se eu fosse diretor de uma escola, ou professor, eu faria uma proposta. Primeiro mês, todo mundo comer uma sopa só de chuchu. Nada, só chuchu, um mês todinho. E depois perguntaria o que é que os alunos acharam. Depois, outro mês, uma sopa só com um legume. A gente vai perceber que sem diferença as coisas não têm gosto, né? As coisas são insossas, né? Que sem diferença as coisas não têm graça, né? Não tem alegria, não tem vida. Sem diferença as coisas morrem, entende? Vejamos, os animais bons são os peduros. É a mistura de raça, tem resistência, né? As raças puras, elas são fracas. Tudo que foi puro gerou guerra, né? Autoritarismo, nazismo, fascismo, né? Então, a identidade sem diferença é uma identidade pobre, né? Quer dizer, é uma identidade que não nos permite compreender a própria identidade, né? Quer dizer, a gente aprende com o diferente. A gente aprende. Não tem sentido a escola familiar, porque você vai aprender com os mesmos, né? Uma educação doméstica, você vai ouvir a mesma coisa. Educar, isso que o Heráclito falou, é a experiência da morte, entende? Morrer para viver, né? É a experiência de ser instigado, que você falou muito bem, ser desafiado, né? A educação, a gente cresce quando a gente é instigado, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, né? A identidade é não ter dificuldades, é viver numa bolha, né? E tudo que é estranho é dificultoso, mas isso que é rico, né? É isso que o nosso cérebro, nossa cabeça quer ser desafiada, né? Ela quer ser instigada, porque isso aqui, meu olho vê, meu ouvido escuta, né? Meu paladar degusta, meu nariz cheira, meu cérebro também precisa de algo, precisa de alimento. Como é que ele se alimenta? Pela diferença, pela diversidade. É ali que está o alimento cerebral. Se não tem isso, o que a gente fica? Uma mente atrofiada mesmo, né? A gente fica com dificuldade de ver as coisas, né? A gente, vejamos, se você colocar um aluno para comer estudinhos, a merenda, só chuchu com água, ele vai ficar bravo, né? Ele vai chegar no meio, vai, que tipo de colégio é esse que só come aquele, né, chuchu com água? Coloca esse aluno dentro de uma gaiola, dentro de um quarto escuro, e deixa ele um mês lá. E depois pergunta o que ele está vendo, ele só vai ver aquilo dentro ali que ele está vendo ali dentro daquela gaiola, preso, né? Na verdade? Mas fora da gaiola tem um outro mundo, né? Tem um mundo rico, colorido, com outras cores, né? Outra diversidade. Então, educar é abrir essa gaiola, para que a pessoa perceba que existe um mundo fora a gaiola dele. E que esse mundo maior, né, é que vai dar sentido ao seu mundo menor. Só que abrir gaiola, nem todo mundo quer abrir a sua gaiola, né?
Nem todo mundo quer perder Porto Seguro. Mas não perder o Porto Seguro, o Hegel vai dizer, né? Esse medo de errar já é um erro, entende? Esse medo, né, do diferente já é um erro, entendeu? Né? Esse medo do desconhecido já é um erro, porque quem tem medo de errar está errando. Né? Né? Porque a gente só acerta errando, né? A gente só cresce com o diferente. A gente só tem inspiração diante daquilo que a gente não conhece, né? Vejamos, o músico tocar a mesma música. É muito bonito um cântico de um pássaro, né? Mas nós somos mais belos porque a gente canta diferente, né? Canta grave, canta agudo, né? Canta uma música, canta outra. Imagina você ter um namorado que todo dia canta a mesma coisa para você, né? Chega um momento que você gosta, como chega 10 anos cantando a mesma música, né? E precisa da diferença, precisa da diversidade, até para a identidade ser, para ser conhecida, né? Então, quem não permite a diversidade, a pluralidade, está morto espiritualmente, né? Daí você pode ter uma visão, uma relação rude com o outro, né? Com o mundo, porque o seu cérebro, sua cabeça, se tornou rude, não por ela, né? Porque ela quer ser alimentada, é a razão de ser dela, né? Ela quer ser instigada, né? Tá certo? E onde a razão não foi instigada, né? Nós temos atos truculentos, violência, né? Intolerância, né? Autoritarismo, na verdade, né? Preconceitos, né? Empobrecimento mental, né? Então, é mais do que essencial a dialética, que traz, como você falou muito bem, né? A diversidade, a pluralidade, né? E isso faz com que a gente movimente, ó, né? Movimentando, crescendo. Né? Como é que a gente cresce? Poxa, eu estou aqui com a graduação, vou fazer uma especialização, eu vou sair da zona de conforto, né? Vai ser chato, vou ter dor de cabeça, né? Preocupação, vou fazer um mestrado, um doutorado. Tudo isso vai trazer chateação para a gente, desconforto para a gente. Mas vai trazer o que? A diferença, né? A gente vai crescer, a gente vai agregar, não é verdade? A gente está trocando ideias. Né? Se eu estivesse só no meu mundo, só na minha caverna, a gente estaria lá no nosso mundo. De forma confortável, mais pobre, né? Então, a diferença faz com que a gente cresça, né? E a gente perceba que sem o outro a gente não é. Sem a diferença a gente não é. A gente pode ser, mas de forma pobre, né? De forma miserável. Né? Então, eu aprendi que a filosofia é como esse pássaro, entende? Que sai da gaiola. E que faz um voo, né? E que vê aquela gaiola. Vai ver também a casa que está em torno da gaiola e vê o universo, né? Entende? Né? Você que se permite abrir a gaiola, né? E não ver as coisas só a partir daquela gaiola dentro de uma, né? Dentro de uma caverna. A educação é essa experiência da gente abrir a nossa gaiola, se permitir sair dela, né? Que eu gosto de dizer assim, a gente tem que ser uma espécie de Rapunzel, né? Jogar as tranças de Rapunzel para fora, né? Sair do castelo, né? né? Se perder para se achar, entende? Né? Não ter medo da morte. Quem tem medo da morte está morto, né? Quem tem medo de errar, não acerta, né? Quem tem medo do desconhecido se torna desconhecido. Né? Tua colocação muito, muito bela, muito bonita, né? E muito própria para a dialética. A dialética tem tudo a nos ensinar, né? A diferença, a diversidade. O que é vida? A vida é movimento. Já viu um cadáver se movimentar? Já não é, né? Um cérebro morto se movimentar, não é. O cérebro, né, a vida se movimenta com a diversidade, né? Com a diferença. Né? Quer dizer, quem não aceita a diferença não cresce. Pode até ficar, né? Tem um pensamento, mas não tem um pensamento pensante, né? Tem um cérebro, mas não é um cérebro interessante, né? Não quer dizer que a pessoa seja acerebral, não, tem um cérebro, né? Mas não um cérebro que está pensando,
de forma pensante, né? De forma criativa, interessante. É isso, né? Esse mundo tolerante, né? Esse mundo avesso ao diálogo, né? Vejamos os gregos, olha os gregos, sabe o que os gregos faziam? Os filósofos, né? Eles chamavam os estrangeiros, e eles tinham a palavra primeiro. Pô, você vê, né? Para ouvir o que eles tinham a dizer, ouvir o diferente, né? O diferente era que era escutado, entende, né? E não eu, estou na minha casa, vou falar, não. Quer dizer, o sentido do filósofo, do mestre, né? Ouvir o diferente para aprender, né? Quer dizer, os estrangeiros, eles eram convidados justamente para falar o que os filósofos da casa não sabiam, né? Porque pensavam diferente, né? Por exemplo, Parmênides, quando foi em Atenas, né? Ele foi porque o pessoal queria ouvir ele, né? Depois esse cara pensa diferente, não deixaram falar. Era essa tradição dos gregos, né? É o diferente que fala, é o estrangeiro que fala, né? Não é o idêntico, entende? É a forma da educação, deixar o outro falar, para aprender, né? A gente, pelo contrário, a gente é educado a querer defender primeiro as nossas ideias, né? Com medo do outro, né? E eu acho que uma forma de aprender a tratar a diversidade, a pluralidade, é também a gente começar a internalizar isso, né? Quer dizer, a gente quer ser reconhecido, também não reconhece o outro, né? A gente quer ouvir, mas também a gente não escuta o outro, né? A gente quer respeitar, mas também não respeita o outro. Então, no geral, né? Que a gente também seja sujeito, né? De uma nova forma de ser, de reconhecer o outro, né? De afirmar o outro para ser afirmado. Se o outro não é nada, o outro nem me trata como nada, né? Se eu banalizo o outro também banaliza, né? Se eu não escuto o outro também não me escuta, não é verdade, né? A gente não valoriza o outro, não reconhece o outro. A gente quer ser só escutado, quer ser, né? Só reconhecido, né? A gente quer, né? Ser afirmado sem afirmar. Quer ser essencial sem achar o outro essencial, né? A gente quer ser senhor e tratar o outro como coisa, né? A gente também tem que tratar o outro como essencial para a gente ser também tratado como essencial, né? A gente tem que respeitar para ser respeitado, valorizar para ser valorizado, né? Ouvir para ser escutado, entende? Né? Eu acho que e a gente tem que educar também, né? É o educando, mas também tem que ser educado, né? Como diz Paulo Freire, né? Quer dizer, o próprio Marx, quer dizer, a gente também não é só educador, não. A gente também é educando, né? É educar-se também, né? Ter isso como recíproco, ouvir também, escutar também, né? Aceitar a diferença também, né? Se colocar na situação do outro, né? E às vezes as pessoas têm preconceito, né? São truculentos, mas vejamos, nós temos uma formação precarizada, né, Rita? Né? Muito truculenta, né? Os professores são maltratados, né? A educação é maltratada, né? A gente é desrespeitado pelo Estado, pelos políticos, né? Pelos governantes responsáveis pela educação, né? E espaço para a sociedade que a gente não tem valor, na verdade, né? Quer dizer, diferente, se vai um país mais avançado, vai valorizar a educação, né? Vai valorizar o professor. Isso vai ser incutido, né, na sociedade. Se o Estado investe na educação, a educação vai investir na sociedade depois, né? Vai ter um retorno, né? Diferenciado, etc. Então, eu acho que, pensando aqui dialeticamente, nada está parado, né? Nada está fixo. Quer dizer que nem tudo está perdido, né? As coisas mudam. O que é hoje não quer dizer que vai ser amanhã, né? As coisas mudam, estão mudando e a gente pode contribuir com essa mudança, né? E a gente também está mudando, né? A gente não é uma pedra na vida, né? A gente é um ser que muda constantemente. E que mal há a gente mudar, é interessante mudar. Eu pensava assim, verdade, né? Hoje eu não penso mais em ser belo, se permitir mudar, né? Eu pensei assim, rapaz, olha, muito obrigado você ter me ensinado, porque qual o mal nisso, né? A gente está aqui para mudar mesmo, né? Para crescer, ter opinião diferente, né? A gente não é uma pedra, a gente muda, a gente se transforma, e isso é bom, né? Tu mudou de opinião? Mudei. Por que mudei? Porque eu estou crescendo, né? Porque eu sou aberto, né?
eu me transformo também. E o mundo é assim, a dialética me ensina isso, né? Nos ensina isso. Se o mundo está mudando, nós também estamos mudando. Né? Né? Agora, nós podemos mudar para pior ou para melhor, né? Também tem isso. Né? E a educação pode nos ajudar a mudar para melhor. A filosofia pode nos ajudar, a dialética pode nos ajudar, né? A entender as coisas, compreender as coisas, né? Ter uma relação mais universal, mais interessante, né? Quando a gente tem isso, a gente também tem um retorno positivo, né? Você concordaria comigo, né? Quando a gente tem uma relação interessante com as coisas também, os outros também têm uma relação interessante com a gente. Não é verdade, né? Né? Dizer, não é só dar, a gente recebe também. Né? Ninguém só ensina, a gente aprende também. Né? Professor, muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado pela participação aqui no nosso canal Central Filosófica. E para você que nos acompanhou, caso você não fez isso, deixe aqui o seu like nesse vídeo se você gostou. Deixe aqui o seu comentário, perguntas, inquietações, pois o seu comentário, a sua pergunta faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, faz com que chegue até mais pessoas essa abordagem, essa aula, essa explanação que você acabou de ver. Meu abraço, nos veremos em um próximo vídeo.